Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. O Sandro perguntou assim: você quer que eu abra um copo d'água? Eu falei: pode abrir que a boca já está seca. É sempre uma luta, né? E eu fico muito feliz quando me chamam para pregar. E eu fiz um pacto com Deus há um tempo atrás, onde eu falei: Senhor, alguns anos atrás, uns 2 anos, eu falei assim: Senhor, eu nunca vou rejeitar um convite de pregação, porque eu entendo que se o Senhor está chamando, é o Senhor quem vai fazer. Então, pobre de mim, né? Então é isso aí. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Pai querido, nós queremos entregar, Jesus, esse momento da palavra em Tuas mãos. Deus, nenhum de nós aqui tem poder para transformar a vida de ninguém, se não for a Tua verdade, se não for a Tua palavra, e se não for o Teu amor, Pai. Então, Deus, eu quero pedir que o Senhor fale através de mim, fale, Senhor, aos corações. Em nome de Jesus, nós consagramos, Senhor, este momento para aprender do Senhor. Deixa-nos, Senhor, sensíveis ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, tira desse lugar toda distração, toda preocupação, tudo aquilo, Senhor, que não colabora com a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor retire desse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Bom, quem está com Bíblia, abre aí em Salmo 57, 1. E essa pregação eu não tinha escrito nada até hoje, e durante umas 3 semanas, mais ou menos, 4 semanas, Deus tem falado muito comigo através de um louvor. Então talvez os jovens que estão indo na minha pequena família lá até imaginam do que eu vou falar, porque eu tenho sempre, em algum momento ali, colocado o que Deus tem falado comigo, né? Que é a respeito de um louvor. Não sei quem conhece aquele cantor Eli Soares. Ele canta uma música que é da letra do Kleber Lucas, que diz: eu não posso te deixar, né? Então é baseado nesse louvor que Deus tem ministrado na minha vida, que hoje eu quero passar a palavra de Deus. Diz assim, Salmo 57, 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. É um versículo simples, né? Mais profundo que Davi escreveu, que fala a respeito de 2 coisas aqui que me chamam muito a atenção, né? Que falam de abrigo e falam de misericórdia. Essa música, como eu comentei, aliás, antes de falar dessa música, deixa eu comentar algo que tem a ver com isso, né? Eu não sei quantos conhecem aqui aquele pregador Paul Washer. É um cara americano aí, e ele tem umas pregações assim bem fortes, bem impactantes e tal. E uma das pregações dele que eu estava ouvindo no YouTube, ele comentava que ele, um certo dia, tinha ido para uma universidade nos Estados Unidos. Convidaram ele para falar para alguns jovens numa universidade. E ele ficou meio temeroso, né? Porque ele falou: eu vou chegar numa universidade, imagina alguém te convidar aqui para chegar e falar assim para você: vai no Santa Cecília e eu quero que você fale alguma coisa a respeito de Deus lá. Qualquer coisa. Qual que seria a sua posição, né? Qual que seria a sua estratégia? Qual sabedoria você teria que ter para comunicar para aquele pessoal sobre o amor de Deus? Enfim, e aí ele conta que ele chega lá, ele até subir o palco lá da onde ele ia falar, do auditório, ele não sabia o que ele ia falar. E ele falou que subiu orando, ele parou ali na frente do pessoal, e aí ele fala que Deus deu uma graça e uma sabedoria para ele, que a estratégia dele foi a seguinte: ele olhou para aqueles jovens, o pessoal todo sentado, ele falou assim: olha gente, hoje eu tenho uma notícia, hoje eu vou trazer a notícia mais aterrorizante da Bíblia. A notícia mais impactante, que talvez te cause o maior medo, é o que eu vou te falar hoje, de toda a Bíblia, de tudo que você conhece da Bíblia. A história mais aterrorizante. E aí a história que ele conta, aliás, a palavra que ele lança para aqueles jovens é a seguinte: Deus é bom e justo. Deus é bom e justo. E por que isso deveria trazer um terror para aquele pessoal, né? Porque se você entende o que é a palavra justo, se você entende o que é a palavra bom, o que um Deus bom e justo faria conosco? O que nós mereceríamos de um Deus que é bom e que é justo? É praticamente como você colocar na situação em que o que um filho desobediente, ou um filho ingrato, ou um filho que não sabe reconhecer o que o pai faz, o que esse filho merece do pai?
É mais ou menos essa a mensagem que ele quis passar. E por que eu estou falando disso? Porque quando a gente pensa em que Deus é justo e bom, não tem como a gente não imaginar um Deus que só pensa no nosso bem. Nunca podemos colocar Deus numa situação onde Ele seria o carrasco na nossa vida, onde Ele seria aquele no qual não quer algo de bom para nós. E muitas vezes a gente coloca Deus numa situação assim, onde, Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por quê? E por que eu achei interessante essa passagem, essa história que o Paul Washer conta, né? Deus é justo e bom. Porque em quantas pregações nós temos ouvido isso como sendo o suficiente? Nós esquecemos que nosso Deus é um Deus simples, que o nosso Deus é um Deus que nos ama. Ele não é um Deus que quer que você execute toda a palavra dele e ele te cobre. Se você não faz, ele te mata porque você não cumpre, porque você não obedece. Nós esquecemos que Deus é o nosso Pai. E por que eu coloquei esse título aqui na pregação que tem a ver com a música? Eu não posso te deixar. A letra dele fala assim, o refrão: eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda e a tua misericórdia que me sustém. Eu não posso te deixar. Isso bateu forte no meu coração, porque quando a gente pensa em, Senhor, eu não posso te deixar, você já está pensando em deixar. Quando você pensa, eu não posso te deixar, significa que alguma coisa te balançou, alguma coisa está fazendo você, puxa, Senhor, eu não posso te deixar. Mesmo sabendo que Deus é bom, mesmo sabendo que o nosso Deus é justo, o que nós frequentemente fazemos? O que nós frequentemente às vezes fazemos inconscientemente? Alguns consciente, alguns inconscientemente. Nós pecamos. E quando a gente peca, o que acontece? Deus olha para nós, e qual que é a primeira atitude de Deus? É nos podar de uma vez? Não. Deus primeiro nos chama, Deus nos corrige, e aí o Senhor ministra. Então o que eu quero dizer com isso? Eu coloquei que quando Deus, eu coloquei aqui, eu não quero fugir do que eu escrevi. Deus está falando alguma coisa comigo aqui, eu não quero fugir. Deixa eu só alinhar aqui. Quero que você entenda uma coisa. Quando o Senhor fala que Ele nos perdoa, não quer dizer que a gente possa continuar fazendo o que está errado. Eu coloquei aqui o seguinte, assim, ó: e porque Ele nos ama e é bom, Ele nos guarda. Você conhece alguém que mesmo quando você faz algo errado, Ele ainda te protege? É uma característica só de pai essa, de mãe. Essa é a característica. E além disso, de proteger, eu coloquei que Ele usa a sua misericórdia para que nós possamos continuar. Então, dessa música que eu peguei como tema, ela fala: eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda. Você consegue imaginar Deus te guardando? Em que situação o Senhor te guarda? Como que funciona essa sombra de Deus? O que significa essa sombra? Todo mundo sabe o que é sombra. Sombra é quando a gente tem uma luz que se projeta, né? Tem uma fonte de luz lá, projeta em algum obstáculo e ela faz sombra, certo? E como que o Senhor nos guarda nessa sombra? Muitos textos da Bíblia a gente lê e diz o seguinte: Senhor, debaixo de tuas asas encontro abrigo, as asas da tua sombra é que me guarda. O que isso significa, essa sombra? Eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo, e na psicologia, eu sei que tem alguns psicólogos aqui, 1 ou 2, né? Mas na psicologia, esse termo sombra, ele significa o seguinte: ele significa uma característica que o psicólogo dá para um determinado comportamento, um determinado desejo do ser humano. A sombra, ele coloca que é o ego, eu até escrevi aqui para falar nessa expressão:
o nosso ego mais sombrio. Então, sabe aquele comportamento às vezes violento, ou então um desejo errado que você tenha, e que você sabe que, nossa, mas eu não sou assim, por que eu estou pensando isso? Sabe a versão diabinho de você? Sabe aquela versãozinha assim que tem? Aquela que quando você às vezes quer que alguém se dê mal, ou então quando tem alguma situação, para homem ou para mulher, de alguém atraindo, de alguém mexendo com você, e você, balança ali. Essas situações, quando acontecem, e você tem um comportamento que você não está acostumado a ter, você tem um comportamento que você sabe que é errado, mas você faz, esse comportamento, às vezes o pessoal na psicologia chama de sombra. Está nisso aí? Tem uma psicóloga ali. Está nisso aí, né? Estou tentando explicar. E o que significa essa sombra de Deus? Por que o Senhor tem essa sombra sobre nós? Quando a Bíblia fala que nós estamos guardados debaixo das asas de Deus, qual é o primeiro pensamento que a gente tem? Estou em perigo, achei um refúgio. Não é esse o pensamento que você tem de sombra quando você lê a Bíblia? Mas eu quero te trazer uma outra visão sobre sombra. Quando nós vamos debaixo das asas de Deus, realmente temos uma proteção do Senhor. Existe algo que Deus está nos privando, que é perigoso. Mas além disso, além dessa proteção de Deus, existe algo a mais. A sombra, ela revela quem nós somos. Existe uma cobertura quando nós estamos debaixo da proteção de Deus. Essa cobertura significa que ninguém te toca. Agora, só Deus. E o que acontece nessa sombra? É quando Deus começa a revelar coisas para você. É quando Deus começa a falar com você. É quando Deus começa a falar assim para você: olha, você é um cara soberbo. Opa! Como assim, Deus? Então a gente tem o costume de pensar que quando nós estamos debaixo das asas de Deus, existe uma rede de descanso ali. É uma visão distorcida. A gente não pode pensar que quando Deus nos coloca debaixo da proteção dEle, debaixo das asas dEle, é simplesmente para que nós estejamos protegidos e nada de mal vai nos acontecer. Deus não é um Deus que nos faz parar no tempo. Deus, Ele não é um Deus que Ele vai te deixar num cantinho e falar assim: filho, descansa aí um pouco, e mais nada acontecer na sua vida. Se você tem pensado que muitas vezes a gente clama pela proteção, pela misericórdia de Deus, por tudo isso, e aí de repente acontece alguma coisa mal, você fala: mas Senhor, por que isso está acontecendo? Se eu tenho pedido para o Senhor me guardar. Quando nós vamos para a sombra, é porque tem alguma coisa errada às vezes. Quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, existe alguma coisa que Deus está querendo falar conosco. Eu tive algumas situações de um ano para cá, onde eu não me reconheci. Eu falei assim: nossa, por que eu fiz isso? Misericórdia de Deus, por que eu pensei isso? Por que eu falei isso? Por que eu agi dessa forma com pessoa X? E aí você se espanta, você fala: Deus, eu não, tem misericórdia de mim. Aí você quer que Deus te esconda. E aí Deus começa a fazer o quê? A fazer mais ainda você errar às vezes. Não Deus fazendo você errar, mas Deus permite que você erre, porque você está debaixo de uma cobertura dEle. E às vezes, quando você tem tanta certeza de quem você é, você começa a bloquear Deus para fazer algo na sua vida. E você fala assim: não, Senhor, isso aqui eu já sei como é que tem que lidar. Geralmente isso acontece com quem está ficando meio macaco velho de igreja, sabe? Às vezes o cara se converte há 1 ano, passa 5 anos, o cara começa eu sou o boss aqui do evangelho. E aí a gente vai para um lugar de recuo, um lugar de refúgio. E o lugar de refúgio, meu irmão, é para que Deus trate você. O lugar de refúgio não é para que você peça água de coco e estique as pernas. O lugar de refúgio é para que você entenda que, vamos avançar mais um pouco. Agora é o momento de Deus ministrar na minha vida. O lugar de sombra, muitas vezes, é o chacoalhão que Deus dá na gente. Sabe aquele chacoalhão? Que você fala: tá tudo bem, você está caminhando e tal. Aí Deus vem te dá um chacoalhão, você fala: o que aconteceu?
uma história. Jonas. Abre lá comigo em Jonas 2. Eu vou ler o versículo 1 e 2, depois os 7, 8 e 9. Diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. O 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam a vaidade vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifícios com voz do agradecimento, e o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Quem conhece a história de Jonas sabe que Deus falou assim para Jonas: Jonas, vai até Nínive e fala que eu vou destruir aquela cidade. Jonas ficou meio em cima do muro, falou: opa, não vou chegar numa cidade e falar que ela vai ser destruída, eu vou ser linchado, vão me expulsar de lá. Então Jonas pega e dá no pé. Ele vai fugir. Ele foge, ele pega um barco lá e vai tentar ir para outra direção. E aí Deus cria uma tempestade no meio do mar para que tire Jonas do barco. E quando Jonas cai no mar, ele é engolido por um peixe. Eu fico pensando, se isso não tivesse acontecido na vida de Jonas, qual seria o impacto de uma cidade inteira? Se isso não tivesse acontecido na vida de Jonas, você acha que Jonas iria cair em si e pensar: opa, eu estou desobedecendo a Deus? Talvez ali, na barriga do peixe, eu não sei o que Jonas pensou, mas se ele já estava querendo fugir de uma responsabilidade, talvez ali ele já deveria ter pensado: ufa, me livrei. Sabe quando você precisa tomar uma decisão, quando você precisa fazer alguma coisa que é você que tem que fazer, ninguém mais vai fazer por você. Quando você tem que botar a mão na sujeira ali e você tem que resolver alguma situação, sabe quando isso acontece? Que você não quer? Era a situação de Jonas. Ele não queria mexer nisso. Ele falou: ih, cara, isso aí vai render problema para mim. Então, muitas vezes, quando nós temos que tomar uma decisão e dar uma resposta, e você não quer e eu não quero fazer isso, o que acontece? Deus nos leva para um lugar de refúgio. Deus fala assim: peraí, eu vou tirar toda a distração dele, dá aqui o trabalho dele, dá aqui o namoro dele. E aí Deus vai tomando algumas coisas, porque Deus fala assim: como que eu vou falar com ele se ele não entra na minha sombra? Como que eu vou falar com ele se ele não está entendendo que eu estou com ele e eu estou cuidando dele e nenhum mal vai acontecer? O nosso Deus é um Deus que nos preserva, Ele nos guarda. Sabe o que é guardar? Quando você guarda alguma coisa é porque você não quer que aquilo se perca, que nada de mal aconteça, por isso você guarda. Então quando Deus fala que a minha sombra te guarda, meu irmão, toma coragem, toma posse dessa palavra, creia nesse Deus que pode te guardar e faz o que você precisa fazer, e fala o que você precisa falar. Eu sei que na entonação que eu estou falando parece uma bronca, mas não é uma bronca, não é uma exortação. Quando o Senhor ministrou isso aqui na minha vida, Ele não ministrou como uma exortação, Ele ministrou para que eu entendesse que Ele é que está comigo. Ele ministrou isso na minha vida para que eu pudesse crer, para que eu pudesse andar um pouco mais à frente. Quando o Senhor fala para nós: filho, a minha sombra te guarda, é para que nós não tenhamos medo. É um lugar seguro, onde o Senhor fala assim: eu vou te amar ali, vai lá que eu quero falar contigo. Vocês estão entendendo a questão da sombra, amém? Por isso que quando eu ouvi essa música, a tua sombra é que me guarda, eu falei: puxa, que tremendo isso, que tremendo. Quantas vezes nós ouvimos Deus falar: estou te guardando, entra por aqui, sai por aqui. Sabe o que é guardar? Guardar é quando você pode tomar uma atitude ousada. Se o Senhor fala: estou te guardando, tome uma atitude ousada, faça algo que chame a atenção de Deus. Mas não se esqueça, quando Deus fala: estou te guardando, muitas e muitas vezes eu já ouvi aqui na igreja:
Às vezes Deus usa um profeta aqui e fala: olha, eu estou te guardando, blá 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 blá. Aí o que a gente pensa? Ai, que bom, estou imune. Não! Você está imune ao externo, mas dentro dali, você está numa intimidade com Deus. E dentro daquele lugar, na intimidade com Deus, onde o Senhor está te guardando, é onde Deus vai começar a pôr o dedo. Com amor, com o Pai maravilhoso que Ele é, com a justiça dEle. Então é isso que nós precisamos entender. A tua sombra que me guarda é um lugar onde Deus quer falar com você. O outro ponto que eu coloquei aqui é sobre a misericórdia. A segunda parte da música diz assim: a tua sombra que me guarda e a tua misericórdia que me sustém. A tua misericórdia é que me sustenta, é que me mantém. A tua misericórdia é aquela... Sabe o que é misericórdia? Eu te coloquei aqui para não esquecer também da frase, que às vezes a gente fica explicando a nossa palavra e sai de outro jeito. Eu coloquei assim: não dar algum castigo a alguém que merece ser castigado. Isso é uma misericórdia. Quando o Heitor apronta e eu não ponho ele de castigo, eu uso de uma misericórdia com ele. Por que eu falei que nosso Deus é um Deus justo e um Deus bom? Se nós não somos bons, quando nós não somos bons, e quando nós não somos justos, e quando nós pecamos, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então qual deveria ser a resposta de Deus? A morte. Ah, é duro assim? É duro assim. E o que interfere nisso é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. A diferença da misericórdia e da graça: a graça, você recebe algo que você não merece, uma bênção, alguma coisa assim. Essa é a graça. Agora a misericórdia é relacionada a algum castigo. Relacionada à misericórdia é realmente algo que você deveria ser punido e você não é. Isso é misericórdia. E como que a misericórdia de Deus me sustenta? A misericórdia de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida é para que ela não desabe, para que a nossa vida não desmorone por causa dos nossos pecados, para que a nossa vida não desmorone, para que eu vou ir mais além aqui nos exemplos mais práticos, mas para que o seu casamento e o meu casamento não desmorone, existe a misericórdia de Deus. Existe a misericórdia às vezes minha, existe a misericórdia às vezes da Carol. A misericórdia de Deus é o que evita muitas vezes um desastre acontecer. Essa é a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ele canta que ela sustenta, ela alimenta. Sustém é esse o significado. E por que ela sustenta? Um exemplo: você já parou para pensar lá em Êxodo 16? Lá em Êxodo, quando fala do maná, já pensou se Deus não tivesse dado o maná para o povo? O que iria acontecer? O maná, nesse contexto, ele representa sim uma misericórdia de Deus. Deus está tendo misericórdia do povo, meu irmão. Cansei de ouvir testemunho também de muita gente aqui da igreja, mas quando você não tem o que comer em casa e chega alguma coisa, isso é misericórdia de Deus. Isso é misericórdia. Minha casa cansou de faltar coisa. Supérfluo, mas Deus sempre dava uma resposta. Deus sempre vinha do nada e dava alguma coisa. Então o que eu quero falar para você sobre a misericórdia de Deus é que você muitas vezes tem sido sustentado por causa dessa misericórdia. Muitas vezes você e eu não desistimos do Evangelho, não desistimos do Senhor, da caminhada com Deus, por causa dessa misericórdia de Deus. O nosso Deus, ele não tem interesse em ficar controlando misericórdia. Opa, para aquele ali eu já dei muito. Não, para aquele ali está faltando um pouco. Deus não faz um equilíbrio de misericórdia. A palavra de Deus diz que elas se renovam a cada manhã. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus não têm fim. Sabe o que é não ter fim? São infinitas. Como o pessoal do Intimidade falava, você sabe o que quer dizer infinito em hebraico? Infinito. Em alemão? Infinito. Em japonês? Infinito. É infinito.
Tem coisas que você não precisa ficar encontrando uma explicação. É assim. As misericórdias de Deus, elas são infinitas. Infinitas. Você pode contar com as misericórdias de Deus. Eu coloquei que as misericórdias de Deus, elas são infinitas. E por que disso? Muitas vezes, quando nós estamos em situações de tribulação, de luta, você começa a achar que Deus, ele não é contigo. Por isso que eu coloquei aqui que essa frase para mim do eu não posso deixar, para mim, ela é uma das... Eu não sei nem como te explicar essa frase. Eu não posso te deixar. Porque quantas vezes eu e você, e de verdade aqui, esquece que eu vim aqui trazer uma coisa muito bem preparada para você. Esquece isso agora. Mas eu quero que você pense na sua vida. Eu quero que você pense no seu dia a dia, em como tem sido o seu relacionamento com Deus. Fala de verdade dentro de você e para você. Não precisa falar para ninguém. Quando as situações vêm, quando as lutas vêm, quando tem uma briga dentro de casa, qual que é a nossa atitude perante o Senhor? Será que a gente realmente clama: Senhor, eu não posso te deixar, me ajuda nisso aqui. Eu não posso te deixar. Quantas vezes você já pensou em deixar o Senhor? Já passou isso no seu coração? Eu já conversei com muito jovem, e muito jovem ainda passa por isso. Eu falo de jovem porque é a minha praia. Quantos jovens eu já ouvi dentro de acampamento, dentro de pequena família, dentro de culto, os jovens falando assim: ah, Ale, já não sei mais se é isso que eu quero. Ah, Ale, já não sinto mais aquele negócio. Cara, eu não posso te deixar, Jesus. Como você caminharíamos sem Jesus? Como eu e você caminharíamos? Como? A minha chefe, eu tive uma experiência, começo do ano, a minha chefe, ela engravidou, era o sonho da vida, engravidar. Aí engravidou, só que perdeu. Quem explica? Perdeu. Quando ela me contou isso, a Carol estava do meu lado, eu falei assim: Carol, puxa, sabe aquela situação, tal, minha chefe, sei, bebê, perdeu o bebê. Eu falei: caramba, misericórdia. Aí eu olhei assim para a Carol e falei: como que ela passa por isso sem Jesus? Porque ela não é crente, ela não conhece nada do Evangelho, ela conhece só o que eu converso com ela. Mas como que ela passa, como que uma pessoa passa por uma tragédia sem Jesus? Como? E a gente que está do lado de dentro fala: ah, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Eu estou pensando em sair da igreja mesmo. Eu estou pensando em parar de fazer jejum. Eu estou pensando em, tá bom, esse nível aqui com Deus, ó. Você seria cristão se você parasse de ler a Bíblia? Você seria um crente se não existisse mais igreja em Santos? Você amaria a Deus se não existisse um louvor bem tocado? Você choraria se não tivesse uma comoção no meio de uma igreja? O que te agarra em Jesus? O que te segura ali na cruz? O que não te faz negar? É o que eu tenho me perguntado. Leandro, o que te segura? Quando eu ouvi esse louvor, bateu no fundo do meu coração um sentimento como se eu fosse deixar Jesus. Foi isso que bateu no meu coração. A música começou a cantar e eu falei: misericórdia, Jesus, como que seria sem o Senhor? Eu fiz uma oração naquele momento como se fosse assim, o medo de perder Jesus, sabe? Como se fosse o medo de ir pelos meus desejos, como se fosse o medo de ir pela minha carne, como se fosse o medo de ir pelo meu entendimento, como se fosse o medo de ir pelas minhas finanças, como se fosse o medo de falar em algum momento da minha vida: Jesus, calma aí, o Senhor não é tudo isso aí que tem falado por aí. Tem muito jovem adolescente aqui, e isso é bom, porque você não pode deixar Jesus. Você ainda vai passar por muitas lutas, você ainda vai passar por muito problema, você vai passar por muita dificuldade, às vezes, em relacionamento. Eu não estou profetizando, mas os mais velhos podem testificar isso aqui, onde você não pode deixar Jesus. Você não pode deixar Jesus.
Se existe algo que você tem que perseverar, é em continuar a sua caminhada com Cristo, é em continuar o seu relacionamento com Cristo. Eu não sei quantos viram aquele filme da cabana, mas basicamente ele fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Basicamente isso. E ele fala de uma questão relacional. Alguém que passou por uma tragédia, alguém que está com algum problemão, que culpa a Deus, e precisa se relacionar ainda com esses três, que é o mesmo Deus. E quando eu vejo esse filme, é exatamente isso. Alguém que está pensando em deixar Jesus. Alguém que está falando assim: você não me salvou quando eu precisei. Você realmente não ouviu as minhas orações. E quantas orações nossas, minhas e suas, talvez algumas você tenha até anotado, ainda não foram respondidas. Quantas? E como vai ser o nosso evangelho daqui a 10 anos? Como vai ser o nosso evangelho? Eu consigo ter uma base já hoje. Eu sei os meus 10 anos para trás, mas os meus 10 anos para frente vai depender de agora. Qual é o meu posicionamento com Cristo? Eu sei que eu estou falando para uma igreja, e eu sei que tem pessoas muito maduras do evangelho aqui. Eu sei que tem pessoas que se decidiram e estão decididas e não voltam atrás, e é Jesus que elas vão seguir. Mas tem pessoas, existem jovens, que isso às vezes não é tão certo. E a mesma coisa para mim. Eu tenho uma certeza, eu tenho ali uma convicção. Mas se você um dia não conseguir se imaginar sem Jesus, então talvez você ainda não entendeu o valor que ele tem. Se você não... Quem é casado aqui e consegue às vezes dar até um negócio, né? Falar, ai credo, não fala isso, né? O pessoal acha que é mandinga, que é maldição. Não, meu irmão. Mas você consegue se imaginar sem a sua esposa, sem o seu esposo, sem o seu filho? Esse é o sentimento que a gente tem que ter por Jesus. Você consegue se imaginar? Você fala, misericórdia, melhor que eu vá junto. Qual é o sentimento que você tem por Jesus? De verdade. Qual é a importância que você dá para Ele? Abre comigo em Mateus, aliás, em Lucas 22, 31, versículo 31. Disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para cirindar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Só até aqui. Mas olha esse 33. Estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. O dia que a gente tiver essa resposta na ponta da língua, o dia que o nosso coração só conseguir ter esse sentimento, aí então a gente está entendendo o que é: Senhor, eu não vou te deixar. Se existisse esse louvor aqui, talvez o Pedro teria cantado. Jesus estivesse falando, ele: eu não posso te deixar. O dia que a gente tiver essa resposta, essa convicção. Mas às vezes a gente está no trabalho, alguém lança uma piada, ou então lança alguma palavra ofensiva para a gente, ou lança um desafio, ou duvida da nossa fé, a gente já... Veja bem, não é bem assim. Nós precisamos ter essa certeza: eu não posso te deixar, eu não vou te deixar. Abre comigo em João 6. João 6, versículo 67. João 6, capítulo 6, versículo 67. Diz assim: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes:
Pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Meu irmão, Jesus para na tua frente e fala assim: você quer ir? Você quer andar? Você quer ir na minha frente? Você quer ir sem mim? E Pedro olha para ele e fala: para onde nós iríamos, Senhor? Para onde nós iríamos? Você e eu, nós precisamos ter essa certeza conosco. Quando às vezes bater no nosso coração uma certeza de: vai lá, Leandro, vai lá, pode fazer o que você tem que fazer, sem uma direção de Deus. Eu tenho que falar: misericórdia, Leandro. Eu tenho que botar a mão no meu peito mesmo e falar: Jesus, para onde eu iria se o Senhor não me direcionar? Para onde eu iria, Jesus? Para onde eu e você teremos a convicção de que não seríamos mortos? Meu irmão, no Velho Testamento você ouve muitas histórias que os povos, quando iam guerrear nas cidades, nas tribos em volta, eles iam conforme a direção de Deus. Porque se não houver a direção de Deus, eles seriam mortos. Eles entendiam que se Deus não falasse para onde tinha que ir, eles não teriam a certeza de que Deus é com eles. E quantas vezes eu e você, a gente vai para qualquer direção, a gente sai dando tiro para tudo que é lado, achando que a gente sabe, que a gente entende. Eu não sei você, às vezes tem uma empresa, você toma uma decisão qualquer, achando que vai dar certo, achando que vai dar lucro. Você tem um casamento que você fica fazendo teste de laboratório com a tua esposa. Ah, não, aqui não deu certo, aqui dá. Vai orar, vai buscar a direção de Deus, vai deixar Deus falar com você. Para de dar nome que não tem que ter nome nas coisas, e dá um nome certo, de acordo com a palavra de Deus. Outro dia eu ouvi isso eu estava lendo um livro, não sei quem já leu, mas tem um livro que é muito bom para os homens, Homem ao Máximo. Se você nunca leu, compra e leia. E ele fala que as pessoas começaram a descaracterizar o nome de pecado. Pecado agora virou um problema. Eu tenho um problema. Eu não tenho um pecado. Para com isso. Você acha que é fácil para mim também ter que ajoelhar e falar o que eu sou diante de Deus? E falar o que eu errei, o que eu vi, o que eu falei? Não é fácil, meu. Eu tenho esposa, eu tenho filho. É difícil você ter que assumir que às vezes você errou, que às vezes você não está sendo o melhor do Leandro. Eu não estou sendo o melhor, a minha melhor versão, o meu melhor ser humano. Mas tem que existir uma certeza no nosso coração, tem que existir uma fala muito bem ensaiada: Senhor, eu não posso te deixar. Eu tenho errado, Senhor, eu sou pecador, mas eu não posso te deixar. Abra comigo em Lucas 23. Se você não abriu, acompanha aqui. Lucas 23, versículo 39. Diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro respondia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, acho que esse cara aqui foi o mais sortudo da Bíblia, se a gente pode colocar assim. Mas olha isso aqui é exatamente o que eu tenho falado da música. A tua sombra é que me guarda, a tua misericórdia é que me sustém. Para e pensa, 2 ladrões pregados, Jesus no meio, um ladrão começa a conversar com o outro e: cara, você está errado, você pecou mesmo, você roubou, você matou, você está no teu lugar certo. E o outro falando: ah, larga disso, esse cara está falando que é Deus, nem ele desce da cruz. Imagina, um Deus vai deixar ser morto, vai deixar matar ele mesmo? Imagina, aí começa a discussão e um deles entende e fala: opa, peraí, muda o foco, esquece o ladrão do lado de cá e olha para o Cristo que está do lado. E o cara fala assim: Senhor, lembra-te de mim ainda quando chegar no paraíso. Lembra-te de mim, Jesus. O sentimento do ladrão para Jesus, qual que foi? Foi de fé. Ele creu. Ele falou: eu criei, esse é Jesus. Não pode existir outro. Agora, de Jesus
Para o ladrão, o que a gente identifica? O caráter de Deus. O caráter de Deus, meu irmão. O cara é ladrão, o cara está na cruz. O que Jesus faz? Jesus põe ele debaixo da asa dele. Olha a proteção de Cristo. Jesus coloca ele debaixo da asa dele. E ainda tem misericórdia. Você merecia ir para o inferno, mas eu sou misericordioso. Você entendeu, você acreditou. E ainda hoje, Senhor, você vai estar comigo no paraíso. Olha a característica de Deus, meu irmão. E às vezes a gente, porque Deus não respondeu a algo, a gente, hoje eu não vou orar. Não. Nós precisamos entender isso. Abre comigo em Mateus 26. Desculpe, querido, eu falei 26 aqui, eu me perdi. Abre em Provérbios 4. Diz assim, Provérbios 4, versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. O que isso quer dizer? Quando a gente entende o que o Senhor está falando conosco, meu irmão, é vida para nós. É vida, não tem outra alternativa. Quando nós entendemos essa questão de que Deus é conosco, de que a sombra do Senhor nos guarda, de que a misericórdia dele é o que nos mantém, isso nos faz ser um cristão que continua. Isso nos faz ser um cristão que persevera. Então o que eu queria deixar para você nessa noite é isso. Eu não posso te deixar, Jesus. Você tem esse sentimento no teu coração? Eu coloquei que eu até posso deixar Jesus por um tempo. Não estou suportando lutas após lutas. Tem uma opção melhor, uma alternativa. Talvez se você tem pensado nisso, essa pregação é para você. Se você tem pensado isso, essa pregação é para você. Senhor, eu não posso te deixar. Fique de pé, que eu quero orar. Meu irmão, eu não quero me alongar no tempo. E eu não quero falar nada do que Deus não falou para mim. Eu quero falar só aquilo que Deus falou. E o que Deus ministrou no meu coração enquanto eu orava hoje de manhã foi: existem muitas pessoas que estão pensando em me deixar, Leandro. Muitas. Eu não estou falando para você aqui porque eu sou perfeito e porque nunca passou na minha cabeça questionar o Senhor. Eu também já questionei o Senhor e já duvidei. E já pensei: Senhor, não é possível, o Senhor não está nisso. Deus tem me dado algumas experiências nesse último mês, de coisas que eu nunca imaginei acontecer. Nunca. E por causa de uma palavra em novembro, foi uma palavra em novembro que me falaram, e eu peguei o hábito de tudo que ministro na minha vida eu anoto, e dali eu filtro se foi Deus que falou, se não foi Deus que falou. E por causa dessa palavra em novembro que eu recebi, Deus começou a fazer agora. E eu comecei a fazer a tomar umas decisões meio que no receio, meio que no medo. Sabe aquele negócio que você fica meio: será mesmo que é isso? E aí Deus falou assim: você está fazendo isso debaixo das minhas asas. Você está fazendo isso pela minha misericórdia. Sabe, não importa a sua capacidade, não importa a minha capacidade. Não importa o quão bom você é, nem o que você fez. Às vezes você pode se colocar numa condição de que: mas eu já fiz muita coisa na igreja. Mas eu conheço muito de Bíblia, Leandro. Mas se na hora que Jesus perguntar, você não responder a coisa certa, não valeu nada. Se na hora que o Espírito Santo estreitar a tua vida e você não expressar o louvor a Deus e não expressar a tua gratidão a Deus. Nessa música aqui tem um trecho da música que ele diz assim no começo: graças por tudo, eu sou de Jesus.
Se você não está grato por ser de Jesus, não valeu nada. Feche seus olhos, não fique olhando para mim. Esteja em oração e pela sua vida. E fazendo uma avaliação de você. Seja grato porque você conheceu Jesus. Você tem ideia de que Deus te tirou de um laço enorme? Você tem ideia de que Deus te deu uma vida nova? Quem vê o Márcio aqui não acredita. Você tem ideia do que Deus tem feito na sua vida quando a água está parada? As pessoas criam, como diz aquela passagem, que o milagre vinha quando as águas do tanque mexiam. Mas o milagre é Jesus, meu irmão. O milagre é Jesus. O milagre não é pequena família cheia. Se você não entender isso, eu sou bem ousado para falar que você não está entendendo muita coisa do Evangelho. Você precisa olhar tudo ao seu redor. Mesmo não tendo nada, você tem Ele. Amém, Jesus. Você consegue ser feliz porque você tem Jesus? Amém, Senhor Jesus. Obrigada, Deus. Você consegue sentir alegria só porque você tem Jesus? Quantas pessoas nesse lugar não foram livres de alguma coisa por causa de Jesus? Às vezes seu filho ele não está na igreja, mas a sombra do Senhor o guarda, e a misericórdia do Senhor sustém o seu filho. Porque não importa se você aceitou Jesus ou não, é para todos. E essa não é uma palavra de exortação, é só uma palavra de conforto para o seu coração, para que você entenda, que você não se preocupe com aquilo que está por vir, para que você não se preocupe porque alguma coisa não deu certo. O Senhor é contigo. As misericórdias se renovam dia após dia, dia após dia. Mas que quando você orar nessa noite, você fale: Senhor, eu não posso te deixar. Se você entendeu a mensagem, se você se sente às vezes na beira do precipício, às vezes você se sente assim, ó, pode abrir seu olho um minuto. Às vezes você se sente assim, ó, no Evangelho, perto a cair de um precipício, perto a cair de um abismo. Às vezes você se olha e você fala: puxa, será que ser cristão, será que aceitar Jesus é o único caminho mesmo? Se você às vezes tem dúvida disso, eu quero te chamar aqui para frente para a gente orar. Porque o que muda não é a minha oração, a sua, mas é Jesus quem muda. Amém, Jesus. Se não houvesse Jesus, nem adiantaríamos orar, viu? E eu quero saber se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus, que nunca entregou sua vida para esse Deus maravilhoso, que nunca teve esse sentimento de: Jesus, eu não posso te deixar. E talvez agora entendeu que, puxa, eu não posso deixar mesmo esse Jesus. Se você nunca aceitou Jesus e quer aceitar, eu queria que você levantasse sua mão e a gente vai orar. Amém. Se tiver alguém após o culto, pode nos procurar a liderança, Sandro que estava aqui na frente, para que a gente ore com você. Amém. O pessoal vai ministrar esse louvor agora, que eu pedi para eles. E talvez ele não seja um louvor para você acompanhar junto, cantar, se emocionar, mas é um louvor que pode ser a sua oração essa noite. Amém? Senhor, que não possamos, Senhor, de forma alguma te negar, Deus, que não possamos de forma alguma, Senhor, te esquecer. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor o nosso braço forte, Deus, para ficar agarrados na Tua palavra. É o Senhor que não deixa a nossa vida esmorecer. É o Senhor que traz alegria do nada. É o Senhor
é o Senhor, Deus. Por causa da tua misericórdia nós oramos e somos ouvidos. Por causa da tua misericórdia, Deus. Por causa do Senhor. Por causa do teu grande amor, Deus. Deus, nós somos gratos nessa noite, Deus. Queremos chegar ao Senhor numa só voz essa noite. Somos gratos, gratos. Obrigado, Jesus, porque um dia alguém nos apresentou o Senhor. Obrigado, Jesus, porque te conhecemos, a nossa casa pode ser salva. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não há poder maior que o teu. Não há glória maior que a tua. Não existe um Deus mais alto que o Senhor. Não existe, Deus, não existe. E por causa de mulherengo, sem vergonha, drogado, briguento, que dava mau testemunho, que fazia negócio errado, tudo que Deus transformou. Aleluia. Pessoas que tiveram prejuízo para o mundo para seguir a Cristo, e estão seguindo, estão sendo abençoadas, estão com a sua casa abençoada, estão vendo os seus filhos crescerem na presença de Deus. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Eu fui orar, fui visitar a Nildete no dia 7 de julho, né? Nossa irmã Nildete passou por uma cirurgia bem delicada,